Olá, meus prezados. Estamos aí para mais uma gravação de aula, né? A nossa terceira aula da parte de materiais de construção. O título dessa aula é Agregados e Aglomerantes, né? Lembrando sempre para pegar o material lá no SIGA, observar sempre se tem alguma novidade, né? Algum arquivo novo. Então, vamos começar. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre os agregados e na segunda parte, sobre os aglomerantes. Então, vão ter dois vídeos lá, viu? Lá no YouTube, lá no nosso canal, vão ter dois vídeos, né? Esse primeiro vídeo é a parte 1, onde nós vamos abordar os agregados. O que são, então, gente? Agregados e aglomerantes. O agregado é um material granular, sem forma e volume definidos, né? São geralmente inertes e apresentam dimensões que são apropriadas para o uso em obras, né? Principalmente na produção das massas, que nós vamos falar já sobre, né, no próximo capítulo, sobre as massas. E os aglomerantes? Né? Os aglomerantes são materiais que são aglutinantes, né? Eles têm um poder de adesão elevado, são empregados para rejuntar alvenaria ou para revestimento de peças estruturais, participam das massas também que nós produzimos, são de forma pulverulenta e, quando eles são misturados em água, eles endurecem ou pela presença da água ou com a reação feita com o ar. Nós vamos explicar isso aí também na segunda parte, vamos explicar bem. Então, nós vamos agora falar sobre os agregados, né? O que são os agregados? Então, todo aquele material granular que nós usamos para a produção das massas, né, que pode ser argamassa ou concreto, nós chamamos de agregados, né, gente? São, por exemplo, a areia, a brita que nós usamos, né, nas massas. Tá? Nós usamos em outras atividades também, mas principalmente na produção das massas. Nós obtemos elas em jazidas ou por meio de alterações de rocha na beira do rio, né? A utilização, como eu falei, é bem vasta a utilização. Por exemplo, nós usamos para base de vias férreas, né? Inclusive tem um motivo para você usar a brita ali nas vias férreas. Por quê? Porque a brita ela ajuda a evitar que a água chegue nos trilhos, né? A água, então, se você tiver algum alagamento na região, a água não chega nos trilhos. Tem também ali uma boa drenagem, usando a brita, né, como base das vias férreas. E também tem a questão de distribuir bem o peso, né? Quando o trem passa ali, então você tem uma distribuição boa do peso. Ela é usada também para bases de calçamento, nós sabemos que existe também essa utilização para bases de calçamento, para pistas de rolamento de estradas, revestimento betuminoso, né, que é usado no asfalto, e material granuloso inerte para a confecção de argamassas e concreto. Sobre a importância, minha gente. A importância, então, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista técnico. Tá? A argamassa e o concreto, né, as massas produzidas, né, por os agregados, então você tem a questão econômica. Né? Por quê? Porque o cimento, né, é um material caro. Ele, então, você tem um custo elevado na aquisição de cimento. Você mistura, então, agregados, você, então, diminui esse custo aí final da obra. E também do ponto de vista técnico. Por quê? Porque, por exemplo, o agregado miúdo, vamos falar da areia. A areia ela ajuda a diminuir aquele poder de retração do cimento. O cimento, se você botar só a massa de cimento pura, sem areia, quando ele seca, aquela massa ali ela fica toda rachada, né? Apresenta ali várias rachaduras, porque tem uma retração do cimento. Então, a areia evita esse problema.
E a questão da brita, que é o agregado graúdo, ela ajuda a aumentar a resistência à compressão, né? Ajuda, então, o cimento, nessa produção da massa, a ter mais resistência à compressão. Então, não é só a questão econômica, não, viu, gente? Tem também a questão técnica. Bom, e aí embaixo aí até explicou aí os efeitos, né? A questão da retração, está mostrando aí a questão aí da retração, do aumento da resistência aos esforços mecânicos, é o que nós explicamos ainda agora, né? E sobre a classificação, nós podemos classificar quanto à origem, aí pode ter agregado natural ou agregado artificial, quanto à massa específica, que seria então a questão da densidade. Então, nós temos materiais que são mais leves. Eu vou dar o exemplo da argila expandida. A argila expandida é um material que nós usamos, hoje está sendo usado muito para a construção de prédios, substituindo a brita. Geralmente o pessoal coloca aí a metade do que se usaria de brita como argila expandida. Não vai ter grandes prejuízos na resistência da massa, né, do concreto, mas a redução do peso do concreto vai diminuir muito. Então, para prédio é muito bom, porque quanto menor a quantidade de peso, né, que chega lá na fundação, melhor para a gente. Do contrário, nós temos aí algumas situações que nós vamos precisar de um agregado mais pesado. Então, tem aí materiais de rochas férricas, né, com muito ferro, e eles são usados, então, né, nesse caso aí, quando você precisa de um agregado mais pesado. E tem os normais, que é a massa normal, a brita é um agregado de peso normal, assim como a areia. Quanto ao diâmetro, que é a classificação que nós mais usamos, né? Então, em relação ao tamanho, pode ser agregado miúdo, que nós temos aí o exemplo da areia, o agregado graúdo, o exemplo mais usado é a brita, e o mesclado, que o mesclado, a gente classifica o cascalho como o material agregado mesclado, tá bom? Tem tanto partículas miúdas do tamanho de areia, quanto graúdas do tamanho de brita, o cascalho, tá? A obtenção do agregado pode ser feita na beira de rio, como tem a figura aí que nós estamos mostrando, né? Então, aqui, ó, rio, em depósitos, né, próximos de ou rocha, né, materiais rochosos, ou depósitos, aqui no caso a última figura, depósitos sedimentares. Posteriormente à obtenção, você tem que fazer o beneficiamento, né, que é a classificação do material, e assim depois ele é comercializado. Bom, sobre as britas, né, ou pedras britadas, nós fazemos a redução de rocha, temos blocos de rochas grandes, faz então a trituração em britadores e depois faz a classificação do tamanho dessas rochas obtidas. A questão da areia, a gente obtém material de desagregação das rochas, né? Tem areia grossa, areia média, areia fina, são a classificação quanto ao tamanho de areia, né? O diâmetro da areia. E alguns detalhes importantes, olha só. Deve ser isenta de sais, né? Deve ser isenta de sais. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a areia de praia não pode ser utilizada em construção. Tem até um prédio famoso, lá o Palace 2, lá na Barra, né, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que desabou e o pessoal constatou que foi usado areia de praia. Inclusive, nas colunas lá tinha até conchas, né? Pequenas conchas lá. A areia de praia não deve ser usada pela quantidade de sais que ela tem, e o sal ele entra em contato com o cimento, diminui a resistência do cimento, tá? Então, por isso que não deve ser utilizado. Ela diminui a resistência da massa produzida pelo cimento. Graxas também é a mesma coisa. Material orgânico atrapalha não só a resistência, mas principalmente a questão da liga, né? da cola, do cimento, do barro também. Diminui a cola
na areia. Tá? Então, qualquer material que prejudique a ação deve ser evitado. Onde nós obtemos agregados naturais? Em bancos, né, de areia, em rios, né, minas, jazidas. Esses materiais podem ser residuais, quando eles vêm de um local onde tinha uma rocha ali anteriormente, por exemplo, locais que têm depósito de arenito, né? Podem ser eólicos ou aluviais. Aluviais é o mais usado, né, gente? Quando você tem eólicos e aluviais, são materiais sedimentares, não são materiais residuais, ou seja, eles têm uma origem de uma rocha que está a quilômetros de distância do local onde ele está sendo retirado. Tá bom? Principais tipos. Tem areia, que os agregados naturais então é o mais usado. Podemos classificar em fina, média e grossa, como nós já falamos, tem os diâmetros aí, né, de cada classe. Tem o saibro, né, que é um material que tem um pouquinho de argila, por isso que ele é meio avermelhado. Né? Essa argila até prejudica um pouco a liga com o cimento, então ela não é muito usada para massa, tem outras funções, a gente vê muito em quadras, né, de tênis, mais comum, o uso do saibro. Então, essa argila que dá aquela coloração meio avermelhada, um pouco róseo também. E o seixo rolado também é um material, um agregado natural. Tá bom? Só que, ao contrário da areia do saibro, não é um agregado miúdo, é um agregado graúdo. A gente vê bem na beira dos rios aquelas bolinhas, né, redondinhas, bem lisinhas, amareladas, geralmente são de quartzo, mas o material principal, o mineral principal ali é o quartzo presente para formar o saibro, desculpa, o seixo rolado. Então, aquelas pedrinhas lisinhas que ficam na beira do rio, tem mais ou menos uns 2, 4 centímetros, mais ou menos, 2, 4 centímetros, até um pouquinho maiores. Vamos lá, então, gente. Em relação aos artificiais, agregados artificiais, você tem a brita, que é o principal usado, né, na construção. A brita, ela é triturada, né, em britadores, né, que nós chamamos, e depois nós selecionamos ela em tamanhos. Aí tem uma série de tamanhos aqui, ó, de acordo com a norma brasileira, né, na ABNT. Na ABNT tem desde brita 1 até brita 5. No comércio, existe uma classificação um pouquinho diferente. Né? Vocês vão ver aqui, a gente usa de brita 0 até a brita 4. Mas eu vou falar que o comércio já está se aproximando bem da BNT. Em alguns locais, você vê justamente a classificação da ABNT. Aqui estão as medidas, né, dos diâmetros médios de cada tipo. Então, aqui, ó, a questão aqui da BNT, na Brita 1 vai de 4,8 a 12,5. Existe uma diferença até do comercial, né? Da tabela comercial. E uma coisa interessante que na BNT a gente classifica do diâmetro 76, né? 76 milímetros até 100 milímetros, a gente classifica como Brita 5, tá bom? No comércio eles chamam pedra de mão. E pedra de mão? Que é uma pedra que cabe na palma da mão. É muito usada em fundações. Né? Essa brita aí é a chamada pedra de mão. A gente usa até tamanhos maiores, né? Pedaços de rochas maiores aí para maiores de que 10 centímetros de diâmetro para fazer fundações. Tá bom? Que aí já se chama matacão, tá? É outro termo. Não é mais brita. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os agregados miúdos, depois nós vamos falar dos graúdos. Tá? Para ser considerado agregado miúdo, você tem que ter um máximo de 15% de material retido na peneira de 4,8 milímetros. Se você tiver mais do que esse valor de 15%, não é classificado como
agregado miúdo, tá bom? Então, você tem que ter esse valor máximo aí. Propriedades físicas dos agregados miúdos. Quais são as principais? Nós já falamos até um pouco delas na aula passada. Vamos ver, então, aí quais são os mais utilizados para a classificação de agregados miúdos. Tem a massa específica real, que nós lembramos lá, é ρ0, é a massa de sólidos sobre volume de sólidos, né? Por isso que é chamada em real, porque você usa a massa do sólido dividido pelo volume de sólidos, excluindo então o volume de água e areia. Desculpa, volume de água e de ar, né? Muita coisa a gente às vezes confunde, né? Então você não usa o volume de ar e o volume de água, só o volume de sólidos aí no cálculo. Determinação, nós já usamos um aparelhozinho que é chamado de piquenômetro, é uma vidraria, um vidro, né, que nós fazemos um ensaio aí para determinar a densidade real ou massa específica real. Tem também o método da balança hidrostática ou frasco de Chapman. Tá? O valor médio é de 2,65 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma densidade do quartzo. Olha que interessante. O material tem a mesma densidade do quartzo. Por que será? Porque o quartzo é o material mais presente na areia. Então, a média vai dar o valor do quartzo, tá bom? Então, a densidade da areia ela é bem próxima, se não tiver, obviamente, material férrico ali presente, que aí vai aumentar esse valor aí. Uma areia comum tem esse valor de 2,65, que é a densidade do quartzo. Outra propriedade que nós usamos muito é a massa específica aparente, né, ou peso unitário, que é a densidade do material, né, densidade total, que nós chamamos também. É só o ρ, sem o zero. É a massa total, incluindo, inclusive, a massa de água, sobre o volume total. E aí entra, então, o volume de ar e de água também no cálculo. Tá? Valor médio dá em torno de 1,4 a 1,5, dependendo da presença do tamanho do material, né, principalmente. A areia média apresenta um valor maior. Geralmente não, sempre quando você tiver um material de diâmetro maior, né, uma areia grossa, areia média, o valor vai ser maior para a densidade total ou massa específica aparente. Tá? Quanto menor é o tamanho da partícula, menor também é a densidade. Por quê? Porque você vai ter mais ar dentro. Você tem mais ar, obviamente tem menos material sólido, o peso vai ser maior. Então a massa vai ser menor, que eu falei, né? Vai ser menor. Tem mais ar, então o peso vai ser, a massa vai ser menor. O denominador, então, fica o mesmo, né? O volume ele fica, e o numerador, o valor da massa menor. Bom, então, em relação a essa questão aí, nós usamos geralmente para determinação cilindros com volumes conhecidos, né? Que é o método mais usado. Tem também o paralelepípedo, mas é um método que não se usa muito, tá bom? Qualquer dúvida também tem lá no material nosso. Podem ser feitas também perguntas nas aulas síncronas, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos também de cálculo. E nós chegamos aí numa das principais propriedades físicas, né, que é a umidade, talvez a principal para os agregados miúdos. Né? E sua importância maior é no cálculo lá do fator água-cimento. Você tem que usar o fator de água-cimento no cálculo das argamassas e completo. Tá? Altera bastante o valor, porque você vai jogar água ali, nós chamamos de água carregada, né? Pelo agregado, você já tem uma água já presente no agregado, se tiver úmido. E se você, então, jogar a quantidade de água calculada para o volume de massa produzido, você vai estar botando mais água do que o calculado. Por quê? Porque se o material
o agregado está úmido, ele já tem água, então vai somar mais água. Vamos supor que já tem ali uns 300 litros de areia, você tem ali uns 20 litros de água presente ali, pela umidade que tem na areia. Se você calculou lá que tinha que jogar 70 litros de água na argamassa, você está, na verdade, jogando 90, porque já tem 20, deu para entender? Na areia. Então, na verdade, você teria que fazer o quê? Calcular a umidade para descontar esses 20. Você calculou 70, você, então, tem que jogar 50 litros, na verdade, porque a areia já está com 20. Tá bom? Determinação. Tem o método da estufa, que é o padrão, mas é demorado, demora 24 horas. Tá? Tem outros métodos mais rápidos, como a secagem pelo fogo, o método da frigideira. Tá bom? Não é muito preciso, mas pode ser o recurso. E tem aparelhos especiais que não são até muito caros, não. Hoje nós temos até medidores aí de bolso. Você coloca a haste lá, tem bateria, você aperta o botão e determina na hora. Inclusive tem leitor de LCD, tá? Já para determinar a leitura. Né? A gente usava muito o método do speed, mas ele usa carbureto, tá? Então não está se usando muito. É um método que você verifica a pressão provocada pelo contato da água com o carbureto. Né? Tem um equipamento ali que você verifica por manômetro e associa com a quantidade de água presente na areia. Mas não é muito utilizado hoje. Hoje a tecnologia avançou bastante, né, gente? Outra propriedade física que é interessante é o inchamento. O que é o inchamento, gente? É o volume que o material apresenta a mais quando ele está úmido. É uma maneira mais fácil de explicar isso aí. Né? Então, quando a areia está úmida, ela aumenta o seu volume. Né? Ela, em relação aqui, tem até a tabela, ó, quando ela está seca, olha aqui, ó, quando ela está seca, ela está com, né, 0% de aumento de volume. Né? Então, ó, a relação de volume úmido e volume seco é 1. É o mesmo volume. Agora, se você tem uma areia com aproximadamente 2%, mais ou menos, olha aqui, ó, 2, 3%, você tem em torno de 30% de aumento de volume. O fator é 1,3, essa relação aí. Então, ela aumenta 30%. Né? E ela chega até o máximo ali perto de 40% de aumento, quando você chega a 4, 5%, 6% de umidade. Isso é interessante, gente, porque quando você vai medir a massa pelo volume de areia, você tem que descontar esse valor aí a mais de volume que ela tem pela presença da água. Tá? Tem até uns casos interessantes, engraçados, de discussões, né, de vizinho, porque o pessoal que vende areia aí, vende aqueles caminhões, vamos supor, 7 metros cúbicos, 8 metros cúbicos tem um caminhão. Aí despeja lá, vocês observarem, muitas das vezes essa areia chega lá úmida. Se chega úmida, então o volume dela está superestimado. Né? Aí fica lá no sol, lá, um sol não forte, igual agora nós vamos chegar agora na época, né, de calor, aqui no hemisfério sul, aqui, a gente sabe como é que é o calor. Clima muito quente, 3, 4 dias, já, aquela água ali já está praticamente toda evaporada, já diminuiu bastante ali a umidade. Então, o que vai acontecer? Um monte de areia que era grandão, ele vai diminuir. Né? Então, você vai ter ali um montinho de areia. Né? Aqueles 8 metros cúbicos lá viraram, às vezes, 6 metros cúbicos, né? Dependendo da quantidade de água que saiu. E isso aí faz uma diferença visual bastante. Eu já vi assim, já teve casos assim que eu mesmo, sabendo disso aí, eu me assustei. Né? Eu já me assustei verificando essa variação aí do volume. Bom, eu acho que é a última, e depois tem mais a questão das impurezas, que eu vou falar também.
A granulometria também é importante, né, para a gente determinar a proporção relativa e porcentagem, né, do tamanho dos grãos presentes ali. Nós fazemos a determinação por peneiramento, né, usamos várias peneiras, e uma forma de classificar é pelo módulo de finura, inclusive tem aqui a tela aqui da tabela para vocês. Tá? Então, nós podemos classificar areia, por exemplo, em muito fina, que não é uma classificação muito usual, tá, gente? O mais usual é fina, média e grossa. Aqui estão os módulos de finura e as medidas do tamanho nominal das partículas, né? Então, por exemplo, uma areia com um diâmetro ali em torno de 1 milímetro, ela é uma areia fina, classificada como fina. Se ela tem em torno de 2, ela é classificada como média. E se ela tem ali um diâmetro médio de mais ou menos 4, 3, 4, ela é. Por fim, tem aí as impurezas, gente. A questão das impurezas não é nem bem uma propriedade, né? É só é uma, uma lacuna que nós abrimos aí, né? Em parênteses, que deve sempre se evitar impurezas na areia. Então, argila, quando você tem argila ou silt, que também é um material aí do solo, né? Que pode estar presente na areia, eles ficam meio que aderidos ali e diminuem o contato com o cimento, diminui a cola ali, né, no material. Então, deve-se evitar material que tenha uma coloração mais amarronzada, avermelhada ou rosa, né? Porque significa que está com a presença de argila ou silt. Bom, o ideal seria uma areia mais esbranquiçada ou uma cor amarelada, que é o mais comum. Como eu falei, esses materiais envolvem o grão enfraquecendo, né? Diminui não só a questão da força, mas principalmente o contato com o cimento. Outras impurezas, que eu já falei para vocês, o humus, né? O material orgânico também atrapalha a pega, principalmente a questão do sal também presente, a gente já falou, deve sempre evitar. Sobre os agregados graúdos, né? Existem os pedregulhos naturais, tem também o seixo rolado, aquele da beira do rio que eu já falei para vocês, e a pedra britada, que é a mais usada, é a brita, né? Para ser considerado agregado graúdo, tem que ter no máximo 15% passando na peneira 4,8 milímetros. Tá? Se passar mais do 15%, não é classificado como agregado graúdo. Existem os agregados naturais, né? Decorrente da erosão, transporte e deposição, né? Por causa do temperismo. Os mais comuns aí são os seixos rolados, né? E tem o artificial, que o mais comum é a brita, né? Tem o cascalho também, mas a brita é mais comum. E é usada, então, aí a trituração mecânica das rochas, principalmente granito, né? O mais usado é o granito. Também usa basalto, gneiss, mas o mais usado é o granito. Aí, uma tabela que eu já mostrei para vocês, a classificação da brita. Tá? Inclusive, essa tabela está mista, né? Entre a BNT e a comercial. É uma que o pessoal tem usado muito hoje, essa aí. Propriedades físicas. Quais são as propriedades físicas dos agregados graúdos? Nós não vamos entrar em muitos detalhes aí sobre a questão das propriedades físicas dos agregados graúdos, mas em relação, então, à questão aí, né, quais são as propriedades mais usadas, tem a questão da forma dos grãos. Isso afeta a qualidade do concreto. Quando você trabalha com o seixo rolado, a melhor forma é de uma esfera. O mais próximo de uma esfera ou formato oval possível, né, é a melhor forma. Quando você trabalha com brita, o cubo é o formato mais adequado. Tá bom? Então, aquelas que têm muitas pontas, elas não são muito adequadas. Né?
Outra propriedade importante é a massa específica real, ρ0, que nós já falamos, é a massa de sólidos sobre o volume de sólidos. E também a massa específica aparente, ou densidade total, que é a massa total, incluindo a massa de água, e volume sobre o volume total, incluindo o volume de vazios, que são ar e água. Quando eu falo a massa total, eu só falo a massa de água. Por quê, gente? Porque a massa do ar é desprezível no cálculo. A densidade do ar é 0,00001 grama por centímetro cúbico, a densidade do ar. E da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a água pesa, né? Ela tem peso, que nós chamamos de peso que é relevante. Agora, o ar não, né? A densidade é muito pequenininha. Tá bom? Outro parâmetro também, assim como agregados miúdos, tem a granulometria, que é a classificação pelo tamanho das partículas. Inclusive, nós já falamos aí já, né? Da tabela lá, da Brita. E também temos que tomar cuidado com a questão aí das impurezas que atrapalham também as características da Brita. Só uma observação aí para a gente fechar essa primeira parte sobre as pedras naturais. Não são classificadas como agregados, mas são muito utilizadas nas construções. Por isso que eu coloco sempre esse tópico aí sobre as pedras naturais. A gente usa, por exemplo, em alicerces, né? São chamados também matacões, porque tem um tamanho maior do que a pedra de mão. A pedra de mão vai até 10 centímetros, que nós vimos lá, né? Então, nós podemos usar até pedras de 30 centímetros, né? de diâmetro médio, ou até maiores, né? A gente usa também, não só para fundações, né? No caso de alicerces, mas também para muros, né? Fazer muros de arrimo, por exemplo, para pavimentação de piso rústico, a gente usa aí para fazer aquele calçamento, né? Pavimentação de ruas com aquelas pedras, aqueles blocos de pedras. Faz parede também, parede de muro, né? Antigamente se usava muito muros de pedra. No caso do arrimo, é um muro utilizado para você conter elevar o nível do terreno, né? Então você tem um nível mais baixo, coloca um murozinho desse aí de pedra para elevar o nível de uma outra área. Ou você quer fazer um corte, por exemplo, também no terreno, você pode também fazer o corte e botar esse muro de arrimo aí para segurar aquela parte mais alta. No caso de muros baixos, você pode usar pedra natural. Se for um muro maior, tem que usar concreto, né? Então, se eu não me engano, até muros de 50 centímetros, 1 metro, se eu não me engano, você pode usar a pedra natural, somente ela. Tá bom? Senão tem que usar outras estruturas, pode ser pneu, pode ser saco de areia, concreto, porque a pedra ela só aguenta muros baixinhos. Elas devem ser duras, pesadas, né, de textura homogênea. Né? Algumas devem ser porosas também, para absorver bem a água. No caso do alicerce, não podem ser utilizados, tá bom? Em alguns casos não podem ser utilizados, como eu falei. Nós obtemos em vários locais, principalmente rochas de leito de rio. Tá? Os tipos principais usados são de granito, o arenito. O arenito, inclusive, ela é mais porosa, né? Para alicerce não deve ser usada, que a gente já falou ali. Basalto e gabro também são utilizados. As propriedades físicas principais são o peso específico, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Então, e também elas têm a elevada resistência. Elas têm, então, um peso específico maior do que os agregados, né? Graúdos e os agregados miúdos.
Por que que tem? Eu já falei ainda agora. Quanto maior o diâmetro médio do material, maior é a densidade total. Tá bom? Bom, então nós vamos agora fazer uma pausa no nosso vídeo. E na parte 2, nós vamos então falar sobre os aglomerantes. Valeu, pessoal?